Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento àquele conteúdo que a gente viu em sala de aula. Se vocês se recordarem, a gente fechou toda aquela parte do capítulo de botânica e a gente iria entrar, estava quase entrando na parte de citologia, que na última aula eu cheguei a fazer um esquema das células no quadro. Falei, galera, me lembrem de continuar a partir daqui. Então, a gente vai começar essa parte com citologia. Se vocês se lembrarem um pouco, a gente viu parte disso no primeiro ano, beleza? Na verdade, eu acredito que vocês tenham visto isso com Martinha, mas enfim. A gente viu a parte de citologia e a gente vai ver, primeira parte de citologia, um comparativo a respeito da organização estrutural. Como assim? A gente vai ver a diferença entre organismos acelulares, organismos celulares, que são procariotos, e organismos celulares, que são eucariotos. Na realidade, quando a gente fala de acelular, a gente está se referindo a vírus, beleza? A gente vai ver melhor a respeito de vírus depois, tá? Mas a gente vai ver uma pincelada sobre vírus. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia quando a gente fala de vírus, que são organismos acelulares. Nicolas, eu posso definir vírus como um organismo? Então, depende do contexto. Na realidade, depende do material, né? Você tem apostilas que trazem como seres acelulares, se tem apostila que trazem como partículas acelulares, e em alguns outros você encontra até organismos acelulares. De uma maneira geral, a gente considera que vírus não são seres vivos. A gente vai chegar lá, eu vou falar melhor sobre isso. Mas, primeira coisa que a gente tem que ter ideia, como eu estou falando que vírus é acelular, eu tenho que ter em mente que ele não possui célula. Primeira coisa, acelular não é formado por célula. Mas, Nicolas, quais são os componentes, as estruturas básicas de uma célula? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Nicolas, vírus não tem material genético? Tem, mas ele não tem membrana plasmática e não tem citoplasma. Os três requisitos mínimos para que alguma coisa seja considerada uma célula é possuir membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ele só tem um desses três. E existem ainda alguns autores que consideram que, além da membrana, do citoplasma e do material genético, é necessário que aquilo tenha ribossomos para aquilo ser considerado uma célula. Beleza? De qualquer forma, ele também não tem, porque ele não possui organelas. Nem organelas membranares e nem organelas proteicas, beleza? Como é o caso do ribossomo, do centríolo. E outra coisa que ele não tem é um metabolismo próprio, ou seja, ele não tem autonomia metabólica, tá? Então, quando eu falo de vírus, não são formados por célula, não tem uma constituição celular, porque não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem organelas, nem membranares, nem proteicas, e não tem uma autonomia metabólica, ou seja, não tem um metabolismo próprio. Nicolas, beleza. Então, eles são formados pelo quê? Qual a estrutura de um vírus? Basicamente, eles são formados por proteínas e ácido nucleico, beleza? Essas proteínas vão formar a estrutura de revestimento, que a gente vai ver ali, eu fiz um esquema, se chama capsídeo. Beleza? E esse ácido nucleico, a gente vai ver isso daí mais para frente também, quando estiver vendo o vírus em detalhe, ele pode ser um DNA ou um RNA. Então, existem aqueles chamados de DNA vírus e aqueles chamados de RNA vírus. Vai depender se o vírus tem como material genético um DNA ou se ele tem como material genético um RNA. Beleza? Show de bola. Então, outra coisa a respeito de vírus. Não são vivos, igual eu já falei para vocês mais no início, mas podem evoluir e sofrer mutações. Nicolas, como é que uma coisa que não é viva consegue evoluir? Evolução não é característica de seres vivos? Pois é, por isso que o vírus fica aí num limbo para a gente. Os vírus, por terem material genético, seja um DNA ou RNA, esse material genético pode se alterar com o passar do tempo. E normalmente isso ocorre, essa alteração. Qualquer alteração na constituição do material genético a gente chama de mutação.
E essa mutação, que é basicamente alteração no material genético, ela pode trazer características positivas, neutras ou negativas. O que isso quer dizer? Uma característica positiva, ela vai trazer uma vantagem ao organismo. Uma característica neutra, o nome já diz, ela não vai ser nem positiva nem negativa, ela vai ser neutra. Não vai trazer nem vantagem, nem desvantagem. Uma característica negativa vai trazer uma desvantagem. Nicolas, mas vantagem e desvantagem em relação ao quê? A sobrevivência do organismo. Basicamente, imagine que o vírus sofreu uma mutação e ele depende de determinada característica material genético dele para compor o seu capsídeo. Se ele sofre uma mutação e perde aquele gene que está relacionado à síntese do capsídeo, na hora dele produzir novas estruturas virais, ele não vai produzir o capsídeo. Ou seja, isso é desvantajoso para esse vírus. Então, provavelmente, aquela linhagem viral vai deixar de existir, porque ela não vai conseguir formar novos vírus de maneira funcional ou eficiente. Já, por exemplo, imagina uma estrutura como ocorreu no vírus HIV. Ele desenvolve, a partir do material genético dele, um receptor de membrana que se conecta aos nossos linfócitos. Então, o vírus HIV consegue literalmente infectar a gente porque os linfócitos reconhecem esse vírus HIV. Ele tem um receptor da membrana dele que se liga ao receptor de membrana dos nossos linfócitos TCD4. Beleza? Então, o nosso linfócito TCD4 tem um receptor de membrana compatível com o receptor de membrana dos vírus HIV. Ou seja, isso leva vantagem ao vírus. Por quê? Ele consegue infectar uma célula e se autoduplicar, se autorreproduzir, fazer a replicação viral ali dentro, usando o metabolismo daquela célula. Beleza. Eu digo que os vírus, quando estão fora de qualquer célula hospedeira, eles são inertes. Beleza? O que é esse ser inerte? Eu não posso dizer que eles não estão vivos e que eles... Eu não posso dizer, tipo, os vírus fora da célula estão mortos. Porque não tem como considerar vírus um ser vivo. Justamente porque não é formado por célula e justamente porque não tem metabolismo próprio. Mas eu digo que eles são inertes. Ou seja, eles não têm atividade. Eles não se replicam, eles não, se alimentam, não fazem nada. Tá? E eu chamo essas partículas virais fora de uma célula hospedeira de vírion. Então, na verdade, quando você está falando, por exemplo, do Covid-19 na atmosfera, no ar, ou sei lá, sobre uma superfície, eu estou me referindo ao vírion Covid-19, não ao vírus. O vírus é quando ele está infectando uma célula hospedeira. Beleza? Outra coisa, infectando uma célula hospedeira, igual eu acabei de falar para vocês, eles vão controlar o metabolismo dessa célula. Como assim? Eles vão assumir a autonomia do metabolismo celular. Ele vai controlar o maquinário metabólico daquela célula. Em outras palavras, ele vai controlar a síntese de proteína, a síntese de novas estruturas, que no caso vão ser estruturas virais, e eles vão literalmente formar uma nova fábrica de vírus. Beleza? Quando a gente for ver vírus mesmo, a fundo, direitinho, entrar nesse conteúdo, eu vou entrar em mais detalhe. Beleza? São considerados parasitas celulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles, para que tenham metabolismo, eles para que tenham funções de replicação e de qualquer outro ser vivo normalmente teria, essa autonomia, eles dependem de infectar uma célula. Então, basicamente, quando eles infectam uma célula, eles podem estar vivos, eles podem ser considerados vivos. Por quê? Porque aí, ao controlar aquela célula, eles vão ter todas as funções normais que os seres vivos têm a partir das suas próprias células, de replicação, de síntese de proteína, de metabolismo em geral. Beleza? Então, vírus não são seres vivos, mas quando infectam células hospedeiras, podem ser considerados vivos. Então, eles não são, mas podem estar. Beleza? A estrutura do nosso vírus. Aqui eu tenho um bacteriófago, basicamente só para mostrar a diferença a nível de comparação para vocês. O que seria a estrutura de um bacteriófago e uma estrutura, por exemplo, do vírus influenza. Eu tenho aqui a cabeça formada pelo capsídeo,
tá? Essa estrutura aqui é o capsídeo, beleza? E todas essas estruturas aqui, das espículas, da cauda, tudo isso, desse pescoço, isso tudo é formado por proteína. O próprio capsídeo é formado por proteína. E somente o material genético é formado por ácido nucleico, tá? Nesse caso, o ácido nucleico pode ser considerado aí um DNA ou um RNA, vai depender do meu tipo de vírus. Lembra que eu falei para vocês? DNA vírus, RNA vírus. Aí eu tenho aqui o vírus da influenza, por exemplo. Só para dar um exemplo de outro vírus para vocês. Ele vai ter aqui uma outra forma geométrica. Normalmente os vírus têm uma estrutura com formas geométricas bem interessantes, tá? Nesse vírus aqui, ó, em preto eu tenho um capsídeo, em verde eu também tenho material genético, beleza? E aqui, mais externo ao capsídeo, eu tenho o que eu chamo de envelope viral. Que, Nicolas, esse envelope viral é formado pelo quê? Lipoproteínas, tipo uma membrana plasmática. Nicolas, mas você falou que eles são formados só por essas estruturas. Então, que os vírus conseguem sintetizar são somente proteínas e ácidos nucleicos. Só que um vírus, quando infecta uma célula hospedeira, ao sair dessa célula, ele consegue sair carregando parte da membrana da célula. Então ele é chamado de vírus envelopado. Ele carrega parte da membrana da célula hospedeira e ele retém esse envelope aqui, lipoproteico. Beleza? E nesse envelope você encontra proteínas de reconhecimento, tipo essas daqui que eu falei para vocês, que o HIV tem em relação aos linfócitos TCD4. Beleza, galera? Vou fechar por aqui para não ficar muito longo, para não me estender demais. E eu vou fazendo blocos assim de aulas de 10 minutos. Valeu? Grande abraço e bons estudos!